Olá, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus abençoe ricamente a você que chega, a você que ainda andará por aqui, a você que poderá talvez permanecer aqui nesta live e a você que passar por aqui. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente e que haja paz no seu coração, que haja ligação entre você e Deus, que haja um bom relacionamento entre você e Deus. Nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus, afinal de contas, Ele é o provedor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que enviou o seu Filho para que morresse por nós, para que nós pudéssemos ter hoje a vida eterna, através de Cristo Jesus. Isso é um ato de fé. Então, se você tem esta intimidade com Deus, você tem essa afinidade com Deus, você está bem, como diz o mundo aí, né? Você está bem na fita, não é? E é bom nós termos este bom relacionamento com Deus. É Ele quem nos providencia todas as coisas, inclusive a saúde, a paz entre nós, entre seres humanos. Todas essas coisas vêm de Deus, né? E quando Deus promete, e quando Deus age, quando Deus faz em nossas vidas, é muito bom, né? Então, é bom nós entendermos a palavra de Deus. E eu queria falar com você nesta noite, aliás, eu vou ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, onde fala a justificação pela fé e paz com Deus. Nós somos justificados. O que é isso? Tornado justo, não é? Talvez não seja, não tenha a mesma conotação de descondenado, mas nós fomos justificados, tornados justos. Nós que éramos pecadores, ou seja, vivíamos no pecado, nós vivíamos em uma situação crítica, indecente, imoral, né? Longe de Cristo. Agora nós fomos justificados, fomos tornados justos por Cristo Jesus. Ou seja, quando Satanás tentar apresentar as nossas acusações diante de Deus, o próprio Senhor Jesus vai mostrar que nós fomos lavados e remidos, porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Então, diante de Satanás, Satanás não tem como nos acusar mais, porque nós somos hoje lavados e remidos no sangue de Cristo. Fomos justificados pela fé. A justificação, ela não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Vem pela fé em Cristo Jesus. E esta fé é que nos faz andar, triunfar e alcançar a salvação por meio de Cristo Jesus. A salvação não vem das obras. Lá em Efésios nós vamos ver, depois vamos ler isso. A salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Por quê? Imagine só, se eu tenho um potencial maior do que o outro para fazer obras para a salvação, eu tenho mais facilidade de ser salvo do que o outro. Eu poderei ser salvo e o outro poderá não ser salvo, porque ele não tem condições de fazer obras, ele não tem condições monetárias para fazer obras, ele não tem força, não tem formas para fazer obras. E aqueles que não podem fazer obras, então, no caso, ficariam perdidos. Portanto, a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Se você tem fé em Cristo Jesus, é através da palavra de Deus. Não há outra forma de você ter fé em Cristo Jesus que não seja através da Bíblia Sagrada, tá? Se você tem fé na palavra de Deus, naquilo que está escrito neste livro santo, sagrado, você está alinhado com Deus. Estando alinhado com Deus, a sua fé está firmada em Cristo. Portanto, nós somos justificados pela fé. E por isso nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo só que coisa linda? Fomos justificados, tornados justos, um ato de fé, e isso nos traz paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no verso 2, eu estou lendo em Romanos capítulo 5, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estamos firmes. Firmes em quê? Nós estamos firmes no propósito de seguir a Cristo, nós estamos firmes na fé em Cristo Jesus, e isso nos traz paz, nos traz esperança, nos traz descanso, nos traz conforto. Nós estamos confortáveis com a nossa vida terrena, aqui neste mundo pecaminoso, neste mundo cheio de engano, nesse mundo cheio de perversidade. Nós estamos firmados em Cristo. E
nada poderá nos separar do amor de Cristo, como disse Paulo lá em Romanos capítulo 8. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A fome, o perigo, a espada, a nudez? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Então, nosso objetivo aqui é estar firmado em Cristo. Portanto, esta carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, traz-nos um desfecho da fé, traz-nos um desfecho da justificação. Fomos justificados. Nós outrora não tínhamos condições de chegar até Deus, de falar com Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes apenas poderiam entrar, o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos e ali apresentar os pecados do povo para que fossem perdoados. Hoje, o véu do templo se rasgou e nós temos condições, temos acesso de entrar na presença de Deus. Nós podemos entrar diretamente e falar diretamente com Deus, falar com Ele através da oração, através do quebrantamento. Para isso é necessário que nós tenhamos fé. Imagine, você está falando com alguém que você não está vendo e você tem fé, não tem fé. Como é que você vai falar? Nem falar você vai, né? Você vai falar com alguém que você não está vendo, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, porque você tem fé, você sabe que Ele está pronto. O verso 3 de Romanos capítulo 5 diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, além de nós termos paz com Deus, além de nós sermos justificados, agora nós gloriamo-nos nas tribulações. Ou seja, nas tribulações, ao invés de nós ficarmos arriados, ao invés de nós ficarmos atormentados, nós nos gloriamos na tribulação. Nós estamos felizes, mesmo em momento de tribulações. Parece controverso essa situação, não é? Parece que é uma situação completamente às avessas, mas não é. É um ato de fé, é um ato de comunhão. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa comunhão com Deus somente pode ser pela fé. Somente pode ser pela fé em Cristo Jesus. Portanto, se nós temos fé, nós estamos firmados no Senhor, porque a nossa fé é que nos leva para a presença de Deus, é a nossa fé que nos faz focar a nossa mente em Cristo Jesus, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. Olha só, Jó, quando foi apontado pela sua mulher, dizendo: amaldiçoa esse seu Deus e morre, porque você está passando uma situação muito difícil. E Jó responde: como uma loucas falas tu, eu poderia receber os bens de Deus, e na hora de receber as coisas ruins, eu não posso ser grato a Ele pelas coisas ruins também. Então nós devemos nos alegrar nas tribulações. Olha só, quero ler novamente o verso 3 de Romanos capítulo 5. E não somente isto, ou seja, não somente ter paz, ser justificado, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Se você tem pedido a Deus paciência, saiba que você vai receber tribulações. Tá? E é difícil passar pelas tribulações, é fácil passar pelas tribulações? É claro que não é. É agradável passar pelas tribulações? Claro que não é. Mas você sabe que a tribulação vai trazer para você paciência. Por exemplo, você está esperando um ônibus, né? Vamos pensar assim, já nos tempos antigos, que isso quase não tem mais, né? Você está esperando um ônibus naquela paragem, naquele ponto, perto da sua casa, e o ônibus não vem, você olha no relógio, o ônibus não aparece, e você fica ali chateado, porque não aparece o ônibus o qual você está esperando. Você está tendo ali uma pequena tribulação, e essa pequena tribulação está trazendo para você paciência. Você vai continuar esperando, porque você sabe que ele vai passar. Então a tribulação das nossas vidas, ela nos traz paciência para nós aprendermos a esperar, para nós aprendermos a suportar os momentos difíceis. A paciência traz para nós experiência. Você vai poder dizer para alguém: olha, tenha calma, eu já passei por situações como essas e consegui suportar e consegui vencer. Então você também pode ter calma, você pode ter paciência, aguenta firme aí que você vai conseguir. Então eu já tenho experiência nisso, né? Então, porque eu passei pela tribulação, ela produziu em mim paciência. E a experiência
ela produz experiência, né? E a experiência, a esperança. Quando eu tenho experiência de alguma coisa, eu tenho também esperança. Porque já que eu tenho experiência, então eu sei que algo vai acontecer, porque eu já andei por esses caminhos, eu já passei por esses momentos, eu já tive momentos assim, então eu sei que vai acontecer, porque eu continuo com a minha esperança, acreditando que vai acontecer. Então, a nossa esperança está em Cristo. Quanto mais nós passamos por tribulações, por situações adversas, mais ainda nós adquirimos experiência e mais ainda nós adquirimos esperança. A esperança não traz confusão, não. Se você tem esperança, você está certo do que vai acontecer. Se você tem esperança em Cristo Jesus, você está certo da sua salvação em Cristo Jesus, porque você passou pelas provações e você suportou, você adquiriu paciência, você adquiriu também experiência e agora você adquire esperança. E a esperança não traz confusão, você não vai ficar confuso. Será que eu estou certo neste caminho qual estou seguindo? Será que seguir o Evangelho de Cristo hoje é certo? Será que eu estou correto nesta decisão a qual eu tomei de servir a Cristo? Sim, você está certo e esta decisão sua não traz confusão. Você está tranquilo porque você sabe que você tomou uma decisão pautada nas Escrituras Sagradas, pautada na Bíblia Sagrada, e isso traz para você tranquilidade, traz para você paz, não traz confusão, traz certeza, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que se não veem. Então, a fé é isso, é você ter certeza que vai acontecer, mas a certeza em quê? Onde que está baseada a sua certeza? Na palavra de Deus. A sua certeza está baseada na Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, ela é a profecia para o tempo de hoje. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e que traz esperança para nós, confiança em nós. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que interessante. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse o seguinte: eu vou, mas vos deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, o Consolador está conosco e nós temos hoje os nossos corações. Olha só, o verso 5, né? A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só. Então o amor de Deus está em nossos corações e nós recebemos através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Então nós somos alcançados pela graça de Deus. Agora no verso 6, né, do capítulo 5 da carta aos Romanos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são todos aqueles que cometem impiedade. Nós éramos ímpios, nós cometíamos impiedades, nós vivíamos na impiedade, agora nós fomos justificados por Cristo. A partir do momento que nós decidimos abrir o nosso coração para que Cristo entrasse em nosso coração, nós nos tornamos justificados por Cristo. O diabo pode chegar e apresentar uma lista de coisas que a gente fez, uma lista de pecado, e nós podemos dizer para ele: olha, Satanás, agora escreve embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica. É Ele quem nos lava, portanto nós estamos lavados em Cristo Jesus, porque apenas alguém morrerá por um justo. Olha só, é muito fácil, né? Não que seja fácil assim, mas é mais prático alguém morrer por um justo do que alguém morrer por outra pessoa que não faz nada de bom, pois poderá ser alguém pelo... Olha só, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer.
Vamos morrer por aquela pessoa, ela é muito boa. Eu dou minha vida por fulano de tal, porque ele é muito bom. Eu dou minha vida por alguém, porque é minha esposa, porque é meu filho, porque eu dou a minha vida por ele. Mas isso é porque nós a conhecemos, nós sabemos que é uma pessoa boa. Agora, por alguém que aos nossos olhos de fato não merecem, nós não arriscaríamos pôr a mão no fogo por aquela pessoa, né? Existe um ditado: eu ponho a mão no fogo por fulano, né? O verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo Jesus não morreu por nós sendo nós bonzinhos, sendo nós perfeitos, sendo nós íntegros, Não, Cristo Jesus morreu por nós sendo nós pecadores. Pecadores, vivendo no lamaçal do pecado, vivendo na iniquidade. Cristo Jesus morreu por nós, e isso é algo extremamente tremendo. Alguém morrer por nós sem que nós tivéssemos feito alguma coisa. Cristo Jesus veio para nos salvar, independente da nossa condição. Nós não demos nada em troca dessa salvação que Cristo nos deu. Nós não demos nada, por mais que nós façamos, tudo que nós fizermos de bom aqui nessa terra será para o nosso proveito, porque Cristo Jesus não depende das nossas ações em forma alguma. Ele é santo, ele é o Salvador, ele só quer que nós entendamos a salvação, ele só quer que nós entendamos que fomos justificados por ele e que assim vivamos uma vida de justificação, uma vida de renovo espiritual, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos purifica, é o Espírito Santo que nos renova, é o Espírito Santo que nos faz ser pessoas salvas, é o Espírito Santo que nos faz ser pessoas redimidas dos nossos pecados. Então, nós temos que dar graças a Deus pela tão grandiosa salvação a qual Cristo Jesus veio para trazer para nós. Agora eu pergunto, você tem se interessado por essa salvação? Você tem se interessado em pensar, pelo menos, nas coisas lá de cima, como disse Paulo lá em Colossenses capítulo 3? Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra? Você tem se interessado aonde está o seu tesouro? Aonde estiver o seu tesouro, aí está seu coração. Se as coisas de maiores valores estiverem aqui nessa terra, o seu coração está aqui. Se as coisas de maiores valores estão neste mundo, o seu coração está aqui. Mas se você tem Cristo Jesus como seu maior tesouro, lá está seu coração, pensando nas coisas lá do céu, pensando nas coisas que hão de vir, pensando na eternidade, pensando de morar eternamente com Cristo e viver eternamente com Ele. Por quê? Porque o seu tesouro maior não são as coisas daqui da terra, não é a sua casa, a sua mansão, o seu iate, o seu jatinho, não é nada disso. Tudo que você tem é para o seu uso, é para a sua sobrevivência, é para a sua empresa, é para que você possa ter uma vida mais confortável, mas não deve ser o seu tesouro maior. Mas a Bíblia diz que onde está o tesouro, o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu coração está firmado nas coisas deste mundo, se o seu coração está voltado para as coisas desse mundo, então essas coisas são o seu tesouro. Você se lembra daquele jovem que foi até Jesus e perguntou: bom mestre, o que farei para ele dar a vida eterna? Aí Jesus disse: olha, você já guardou os mandamentos? Já guardei os mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe, eu faço tudo direitinho. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e segue-me. O que será que Jesus estava querendo dizer para ele? Jesus estava dizendo para ele o seguinte: será que Jesus estava querendo dizer para ele: você tem que ser pobre para me seguir, você tem que despojar das coisas materiais? Não. Embora Jesus disse que aquele que é rico adquire tribulações para si, é verdade, né? Mas ele está falando para aquele jovem: tire o seu coração das coisas materiais e segue-me. Porque aquele jovem tinha o seu coração nas coisas materiais. E ele precisava tirar o seu coração dali, das coisas seguir. Mas ele abaixou a cabeça e saiu triste, porque ele não compreendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus não estava dizendo que é proibido ser rico, que não pode ser rico, que o rico vai para o inferno. Embora a palavra de Deus diz que é muito mais fácil um rico passar pelo fundo de uma agulha do que um pobre,
um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico se converter. É claro que a agulha que estava falando lá na Bíblia não é aquela agulha de costura onde você passa a linha. Não, era uma casa que era feita para os cordeiros, para as ovelhas, e o camelo é grande, ele não conseguiria passar ali. Então era muito mais fácil ele passar pelo fundo daquela agulha do que um rico se converter. Por que o rico tem dificuldade para se converter? O rico só se converte quando ele está passando uma tribulação muito grande, um momento de enfermidade muito grande, um problema que ele não pode resolver e o Espírito Santo de Deus resolve. Aí ele vai entender que ele não tinha condições de resolver com o seu dinheiro. Então, quando ele entende que o seu dinheiro não consegue curar as suas chagas, curar a sua doença, que o dinheiro não consegue resolver o seu problema, aí ele vai buscar a Deus. Mas enquanto ele puder usar o seu dinheiro como recursos, ele vai usar seu dinheiro. Olha, você se lembra que um tempo antigo, bem próximo, né? Não tão antigo assim, mas quando alguém morava longe, nós escrevíamos cartas, esperávamos que aquela carta chegasse até aquela pessoa ia ler a carta e mandava o retorno para nós. Enquanto tudo isso acontecia, nós ficávamos em oração, porque nós não sabíamos como aquela pessoa estava, nós não sabíamos o que aquela pessoa estava vivendo neste momento. Até que a carta retornasse neste período, a pessoa poderia ter ficado doente, a pessoa poderia morrer. Então, nesses tempos, nós orávamos muito mais. Hoje, você pega o telefone e liga, você manda uma mensagem pelo WhatsApp, você manda uma mensagem pelo Instagram, você manda uma mensagem por qualquer parte, porque você tem essa habilidade, tem essa facilidade. Então, você sabe como é que a pessoa está lá, e assim nós vamos orando menos. Por quê? Porque nós não precisamos de orar para a pessoa sabendo que ela está bem. Aliás, deveríamos orar, mas nós usamos das forças e da tecnologia a qual nós temos e resolvemos o problema. Deveríamos orar. Então, nós sabemos que as coisas ficaram mais fáceis de um lado, mas de outro lado dificultou mais porque nós deixamos de orar mais. Então o rico, ele não vai orar para Deus preparar um carro para ele, para Deus que Deus lhe dê um carro. O pobre já vai orar: Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de uma bicicleta, eu preciso de um cavalo, eu preciso de uma moradia. O rico não, o rico pega o dinheiro e vai lá e compra na mesma hora, paga à vista, não tem dor de cabeças com isso. Então, ele ora menos, ele tem menos contato com Deus, ele tem menos comunhão com Deus, e isso para ele é péssimo, para a vida espiritual dele, para a sua alma, é completamente péssimo. Então, por que ele precisa de Deus? Por que eu preciso de Deus? Ele não entende que o que ele tem é Deus quem dá. É Deus quem dá capacidade para ele adquirir. É Deus quem dá inteligência. É Deus quem dá sabedoria. É Deus quem mantém a saúde dele em dia para que ele possa trabalhar. É Deus quem dá também inteligência para ele. Só que ele não vê nada disso. Ele não vê, ele acha que a riqueza que ele tem, que a sabedoria que ele tem, foi porque ele estudou. A riqueza que ele tem, ou ele recebeu de herança, ou ele batalhou para ter, ou foi um dos colaboradores aí do grande roubo do INSS, né? Também pode ser essas riquezas assim, né? Então essas pessoas não buscam a Deus porque eles acham que eles não precisam de Deus. Eles não precisam, eles resolvem tudo sem Deus. Já nós resolvemos, nós que eu digo eu, você aí não sei, não te conheço. Talvez você seja um desses ricos, talvez você seja um desses que simplesmente vai lá e paga e resolve o seu problema. Eu não, eu tenho que orar a Deus, pedir que o Senhor me dê sabedoria, me dê inteligência e que eu possa conseguir adquirir o que eu preciso. Portanto, agora nós continuamos aqui a leitura no verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Cristo veio para nos justificar, para nos tornar justos. E agora nós nos tornamos justos, fomos justificados por Cristo, alcançamos esta justificação, agora temos o direito. Não é aquele direito, como diz sindicatos, como diz alguém que
tem direitos diante de Deus e chegar diante de Deus e exigir. Não, não é esse direito de exigência, mas nós temos a graça de Deus sobre nós, então fomos alcançados e hoje somos salvos através de Cristo Jesus. Estamos livres da condenação eterna, estamos livres da ira de Deus, porque a ira de Deus vai descer sobre a humanidade, sobre aqueles que vivem na vida de pecado, sobre aqueles que vivem de uma vida de imoralidade e que nunca se arrependem, e que nunca se consertam diante de Deus, e que não querem nem sequer reconhecer que Cristo Jesus é o Salvador das nossas almas. Portanto, olha, o verso 9 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados através do derramar da sua vida, do derramar do seu sangue. Cristo Jesus derramou o seu sangue por nós pecadores, e hoje nós estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O verso 10, porque se nós, sendo inimigos, temos ou fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós fomos reconciliados, havia entre nós um distanciamento entre nós e Deus, havia uma inimizade entre nós e Deus, e agora nós fomos reconciliados, a nossa amizade foi reatada para com Deus, portanto nós agora encontramos a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Seremos salvos pela vida de Cristo. Salvos do quê? Salvos da ira, salvos da condenação eterna. Eu não sei se você sabe, mas dentro em breve este mundo será julgado por Cristo Jesus. Ele virá como rei, como príncipe, como juiz para julgar a humanidade. E todos aqueles que vivem uma vida sem conserto, sem arrependimento, sem o novo nascimento em Cristo Jesus, será condenado. Mas Cristo Jesus virá para condenar. Olha só, nós somos salvos da ira. Nós somos salvos da ira vindoura. Por quê? Olha para o tempo da arca de Noé, que Noé estava pregando o dilúvio, e as pessoas não estavam preocupadas com aquilo, as pessoas estavam vivendo as suas vidas, casando, dando-se em casamento, festejando, não tinha preocupações alguma, e de repente o dilúvio chegou e foi todo mundo, todos aqueles que estavam fora da arca, todos aqueles que estavam distantes, foram condenados pela morte, foram condenados de morte, porque não acreditaram no que Noé estava pregando. Hoje nós temos muita gente pregando a palavra de Deus. É certo que uns pregam por fingimento, outros pregam por vanglória, mas não importa, eles estão pregando. Se você quiser prestar atenção, observar o que a palavra de Deus está dizendo, então você será salvo por Cristo Jesus, porque você prestou atenção, entendeu que a palavra era verdadeira, aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, agora, portanto, ainda está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora veja bem o verso 11. Se somente isso, mas nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Nós alcançamos a reconciliação através de Cristo Jesus, através da morte de Cristo Jesus. Então nós alcançamos a reconciliação, agora somos reconciliados. Não estamos mais de inimizade nós para com Deus. Outrora estávamos, quando nós estávamos no mundo perverso, quando nós vivíamos a nossa vida neste mundo sem pensar nas coisas de Deus, sem aceitar a Cristo como nosso Salvador, sem reconciliar-nos com Deus, nós estávamos completamente sendo inimigos de Deus. Nós éramos inimigos da justiça, nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Agora, a partir do momento que nós entregamos o nosso coração para Cristo Jesus e deixamos Ele habitar em nós, aí sim nós somos agora lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. Nós somos reconciliados, nós reatamos a nossa amizade com Deus.
E como é gratificante isso, você deitar e saber que se amanhã você não amanhecer vivo, você já estará salvo por Cristo Jesus. Você está livre deste mundo de perdição, você estará livre deste mundo perdido. Portanto, estar em Cristo é ser nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, se nós estamos em Cristo, nova criatura, nós somos em Cristo Jesus. Agora, o verso 12 de Romanos capítulo 5, ele vem com um título e diz o seguinte: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Olha só, por um homem veio o pecado, por Adão, o pecado entrou na raça humana, o pecado impregnou, o pecado derrubou toda a raça humana, humilhou, submeteu toda a raça humana ao pecado. Agora, por Adão, agora por um homem que é Cristo Jesus, também veio a graça. A graça, sabe o que é graça? Favor imerecido, um favor que nós não merecemos. Fomos alcançados por Cristo de um favor que nós não merecemos. A graça abundou em nossas vidas, a graça foi derramada sobre nós e assim nós podemos dizer que nós estamos salvos por Cristo Jesus. Estão somente aqueles que olharem para o Evangelho de Cristo, aplicarem o Evangelho de Cristo nas suas vidas, arrependerem dos seus pecados, esses estarão agraciados por Cristo Jesus. Agora no verso 12, vamos ler, né? Nós falamos aqui o tema desse verso 12 a seguir. Agora o verso 12 é o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Morte quer dizer separação. Pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Toda a raça humana ficou submersa pelo pecado. Toda a raça humana passou a ser amaldiçoada pelo pecado. Então, Deus, olhando dos céus, viu que esta humanidade, que a raça humana precisava ser sarada, precisava ser curada. Então, o que ele fez? Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, olha só, todo aquele que nele cresce, tivesse a vida eterna. E se nós cremos, olha que coisa interessante, o crer aqui não é apenas um crer de acreditar. Não basta você acreditar em Cristo Jesus e achar que você estará salvo simplesmente porque você acredita em Cristo Jesus. E eu te dou uma prova, o diabo acredita em Cristo Jesus. O diabo conhece Cristo Jesus, conhece Deus muito mais do que nós conhecemos. Porém, ele não consegue ser salvo porque há nele o espírito de incredulidade, há nele o espírito de rebeldia, há nele o espírito de engano. Ele é o enganador. Então, ele não consegue ser salvo porque ele não consegue se arrepender. Ele não consegue arrepender dos seus atos. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é figura daquele que havia de vir. Portanto, de Adão para cá, toda a raça humana ficou submersa. Aí precisou Cristo, até Jesus, né? Precisou Cristo Jesus vir para derramar o seu sangue na cruz do Calvário para que nós hoje pudéssemos ser salvos. Ele é transformado em anjo de luz, enganador, até os escolhidos de Deus. Até os escolhidos de Deus, Satanás consegue enganar. Se possível for, ele enganará até os escolhidos de Deus, se possível for. Porque se possível for, se eu der ousadia a Satanás, ele vai me enganar. Não é? Adão e Eva deu ousadia à voz de Satanás, Eva deu ousadia ao que Satanás estava falando, deu ouvidos e Satanás enganou e submeteu toda a raça humana debaixo do pecado. Mas ainda bem, louvamos ao nosso Deus porque enviou Jesus Cristo para nos purificar de todo pecado.
e nós fomos lavados e remidos. Agora, no verso 15 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. O dom pela graça, que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O dom da graça, que é por um homem só, Jesus Cristo, que derramou, que abundou sobre muitos. Por que muitos e não todos? Porque nem todos dão ouvidos, nem todos aceitam o evangelho de Cristo, nem todos crê no Senhor Jesus, no sentido de arrepender-se, no sentido de mudar de vida, no sentido de obedecer, não apenas acreditar. Então, nem todos. O verso 16, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O dom gratuito veio de muitas ofensas. Cristo foi ofendido, Cristo foi lanceteado, Cristo foi cuspido, foi humilhado, Cristo foi massacrado por amor de nós, e dali veio o dom gratuito para a nossa justificação. O verso 17 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça. Muito mais os que receberam a abundância da graça. Pela ofensa de um homem só, muitos os que receberam, olha só, porque pela ofensa de um só, a morte reinou por este. A morte reinou por este, por Adão. A morte veio e reinou por Adão. Agora, pela graça de Deus, pela abundante graça, o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quando nós entendemos o evangelho de Jesus Cristo e nós nos curvamos a Deus, nós nos curvamos a este evangelho tão poderoso, o que acontece com nós? Nós passamos a ser nova criatura, né? E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, porque nós entendemos que a morte de Cristo Jesus veio para nos trazer vida. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer em Cristo Jesus, não o crer apenas de acreditar, mas se você crer em Cristo Jesus, você obedece o evangelho de Cristo Jesus, você põe em prática o evangelho de Cristo Jesus, está tudo bem com você, porque você é praticante do evangelho. E Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes do evangelho. Tiago diz também que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados e continuar com a vida santa diante de Deus, continuar com a vida purificada diante de Deus. Não basta só fazer a caridade e viver uma vida de iniquidade. Não basta eu fazer a caridade e viver uma vida sem arrependimento, porque a caridade, as obras da carne não vão me salvar. As obras, elas fazem parte dos salvos. Salvos em Cristo Jesus praticam as obras ou devem praticar as obras, mas eu apenas praticando as obras, elas não me salvarão, porque a salvação não vem pelas obras. Olha só o que diz aqui em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Que coisa interessante. Eu louvo a Deus por isso, porque a salvação não vem através das minhas obras. Ainda que eu dê uma cesta básica para alguém, ainda que eu ajude o pobre, ainda que eu socorra aquele que está caído na sarjeta, ainda que eu faça coisas boas, a salvação não me alcançará pelos meus atos, mas ela vem de Deus. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, porque senão eu poderia me gloriar, como eu já disse no começo aqui, né? Então nós temos a salvação não pelas nossas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, pela obediência ao evangelho. Aí quando nós aceitamos a Cristo Jesus,
e Ele também nos aceita. Nós fazemos as coisas boas, nós fazemos as obras, nós atendemos o pobre, atendemos o necessitado, mas para isso nós já fomos salvos. Nós não estamos fazendo obras para ser salvos. Nós estamos fazendo as obras porque somos salvos por Cristo Jesus. É diferente. Alguém está fazendo as obras. Esses dias eu ouvi um homem dizendo, um policial muito conhecido, que eu não vou citar o nome dele, todos vocês conhecem, e ele disse o seguinte: eu ando com uma cesta básica no meu carro, porque eu preciso fazer obras, ajudar o pobre para a minha salvação. Gente, isso não tem cabimento, está escrito aqui da Bíblia, a palavra de Deus diz isso, e nós precisamos obedecer a palavra de Deus, porque pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido, favor que nós não merecemos. Nós não merecíamos sequer conhecer Jesus, mesmo pela fé. Nós não merecíamos, mas nós conhecemos pela fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é um dom derramado para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Primeiro você precisa crer, acreditar, obedecer, pôr em prática. Não basta você ser um religioso, por mais ardente que você seja com a sua religião, por mais cuidadoso, ainda que você siga todos os dogmas da sua religião, não basta você ser religioso. Você precisa nascer de novo. João capítulo 3 conta a história de um homem que se chamava Nicodemos, e este homem foi de noite ter com Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É somente através do novo nascimento. Mas o que é isso, novo nascimento? É quando nós reconhecemos que Cristo Jesus, como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quando nós entendemos aquilo lá, nós entendemos que Cristo Jesus está à porta do seu coração batendo, você abre a porta do seu coração, aí Cristo Jesus entra no seu coração e faz morada. É nascer da água e no Espírito. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, eu não estou falando de coisas materiais, estou falando de coisas espirituais. E Nicodemos, que era um homem tão culto, tão inteligente, não entendia. Então ele não entendia. Agora, quando nós entendemos o Evangelho de Cristo e abrimos a porta do nosso coração, Cristo Jesus entra e faz morada e faz mudança. Você se lembra de Zaqueu? Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, e ele defraudava muita gente. E um dia ele ficou sabendo que Jesus ia passar por um certo caminho, mas como ele era de pequena estatura, ele subiu em um sicômoro, em uma árvore, para ver Jesus passar. E quando Jesus vai passando embaixo daquela árvore, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. E quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, ali Jesus viu em Zaqueu uma transformação, uma mudança de vida. Zaqueu disse para o Senhor Jesus: olha, se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, ou quantas vezes for preciso. O que Jesus disse? Hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque a salvação ela está dentro de nós, mas que resplandece, que abunda quando nós somos salvos, quando nós somos transformados pelo poder de Deus. Agora, faltam alguns versículos para encerrar. Romanos capítulo 5, agora verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, uma só ofensa veio o juízo. O juízo virá ainda o juízo também sobre toda a humanidade, tá? Veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Todos nós estávamos condenados porque veio o juízo sobre toda a raça humana. Assim também por um só ato, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário, de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Veio a graça. Por um homem veio a abundante graça. A porta da graça está aberta para mim e para você.
Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. João Batista se apresentou como um pregador do deserto, alguém que estava pregando no deserto. Agora, se você entende o Evangelho de Cristo, se você obedece o Evangelho de Cristo, aí está tudo bem com você, porque você não é apenas, como diz Tiago, apenas ouvinte, mas você é praticante do Evangelho. Isso é algo extraordinário. Eu quero ler novamente o verso 18 de Romanos 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Fomos justificados, acertamos a nossa conta com Deus. Sabe quando você tem um monte de conta atrasada e você consegue resolver aquelas contas e está tudo bem com você, você dorme tranquilo, você acorda tranquilo, você sabe que Cristo Jesus, Ele é o nosso advogado, Ele que advoga a nossa causa, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso promotor, é Ele que nos dá o escape do pecado e da condenação eterna. Portanto, agora no verso 19, olha só, o verso 19 de Romanos capítulo 5. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Um só homem desobedeceu e todos nós fomos feitos pecadores. Todos nós fomos feitos pecadores. Então veja só, se nós fomos feitos pecadores, nós estávamos submersos ao pecado. Nós estávamos submersos. Agora nós precisamos nos entregar inteiramente a Cristo Jesus para que nós sejamos resgatados do pecado. E essa entrega você só pode fazer com um ato de fé. Se você não tiver fé, você não consegue fazer, você não consegue se entregar, você não consegue obedecer o Evangelho porque você não tem fé para acreditar que o Evangelho é poder de Deus para os que creem. Quando você entende que o Evangelho é poder de Deus para os que creem, aí sim você entrega seu coração a Cristo Jesus e Ele faz mudança na sua vida, Ele faz transformação. Então nós entregamos nosso coração a Cristo Jesus, Ele entra em nosso coração e faz mudanças. Ele é fabricante. Conta a história de um homem que estava com o seu carro em uma estrada e de repente seu carro avariou, parou, deu uma pane, não conseguia resolver, não conseguia ligar. Ele abriu o capô, ficou ali mexendo e tal. Aí chegou um outro homem, parou o carro atrás do dele, desceu, olhou dentro do capô, enfiou a mão assim em uma peça, mexeu naquela peça, e o carro mandou dar partida, o carro pegou. Ele falou, mas como é que você sabe? Ele disse, eu sou o Henry Ford. O Henry Ford, o fabricante da Ford. Eu conheço cada detalhe desse carro. Cristo Jesus conhece cada detalhe da nossa vida. Cristo Jesus conhece cada órgão que nós temos dentro de nós, desde uma manchinha no olho. Olha, é tremendo. A nossa medula, os nossos detalhes mais pequeninos, Deus conhece. E Ele conhece, e Ele veio para nos trazer salvação, Ele veio para nos trazer transformação, porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos, quer dizer, todos aqueles que aceitarem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha vida eterna. Os que creem não pereçam. Vou repetir. Os que creem não pereçam. Mas e os que não creem? O que vai acontecer com eles? Perecerão. O que Jesus disse, que a Bíblia diz que o diabo, que o inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas o homem, pela sua desobediência, chegou até lá. O verso 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Veio a lei para que a ofensa abundasse. Por isso que depois vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha só que coisa interessante.
A graça de Deus está abundada, está em fartura para nós, para a nossa vida, para o nosso conserto com Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei, na lei. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós estamos vivendo hoje no tempo da graça. E o tempo da graça não é mais fácil viver do que no tempo da lei. Olha que no tempo da lei, para que você pecasse, o pecado teria que ser concretizado. O pecado teria que ser concretizado, teria que acontecer. Hoje, se você olhar para uma mulher com intenção carnal, maligna, perversa, você já adulterou com ela. Olha como que nós estamos vivendo em um tempo mais difícil. Mais difícil. Nós estamos vivendo um tempo mais difícil. Agora, para terminar a leitura de Romanos capítulo 5, nós vamos ler o verso 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Cristo nosso Senhor. Por meio, olha só, por meio de Cristo nosso Senhor. Não é por meio das obras, não é por meio do apóstolo A, do apóstolo B, da Maria, não é por meio de ninguém, é por meio de Cristo. É por meio de Cristo. Por meio de Cristo é que nós somos salvos. Olha só, eu quero ler novamente. Preste atenção nesse verso 21 de Romanos capítulo 5. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Para a vida eterna. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós fomos agraciados pela misericórdia de Deus. Eu fui desenganado no hospital, no primeiro hospital, mas no segundo eu fui através da fé e os médicos estou curado. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode entrar nas minhas postagens e ver ali que nós estamos falando sobre o nosso filho que foi curado de uma leucemia completamente difícil, uma leucemia mortal. E meu filho foi curado pela graça de Deus. Os médicos disseram, a graça de Deus te alcançou. Vocês foram curados não pela medicina, mas foi o Deus de vocês que o curou. Deus cura. Deus cura. Nós temos experiências nisso. Deus cura qualquer tipo de doença. Ele pode curar. Embora, ainda que haja doenças que são para a morte, as doenças que são para a glória de Deus. Perguntaram para o cego, para Jesus, quem pecou, Senhor? Ele ou foi a sua família? Alguém pecou. Ele falou, não, ninguém pecou. Ele nasceu cego para que a glória de Deus fosse manifesta. Ou seja, aquela doença, por mais tempo que ele tivesse ficado cego, ela tinha que estar ali para que a glória de Deus fosse manifesta. Também há doenças que são consequências do pecado. Por exemplo, nós vemos aquele jovem lá há 38 anos em frente ao tanque Betesda, querendo mergulhar no tanque, não conseguia. E Jesus, depois que Jesus o curou, Jesus disse para ele, olha, você foi curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, quer dizer, o resultado da doença daquele jovem que há 38 anos estava paralítico, foi para que a glória de Deus fosse manifesta. Tanto na sua vida também, Edivaldo, né? Para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. Agora glorifique a Deus na sua vida. Exalte o nome de Deus. Viva intensamente na presença de Deus. Dando glórias, glorificando não glória com palavras, apenas, mas com a sua vida, com a sua vivência, com o seu testemunho, pregando o evangelho. Portanto, meus queridos, nós encerramos aqui a leitura da carta de Paulo aos Romanos, e eu sou grato a todos vocês que estiveram por aqui, que passaram por aqui, que permaneceram por aqui, mas eu louvo a Deus por cada um de vocês. Volto a dizer o que eu sempre digo, o meu objetivo aqui não é pregar
ganhar teco-teco, nada disso. O objetivo meu aqui é pregar a palavra de Deus de todo o meu coração. Portanto, eu peço que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida. Eu quero orar aqui agradecendo a Deus pelos testemunhos aqui, pelo testemunho de cura, pela participação de vocês aqui, e que o nome de Deus de Jacó te proteja vocês, tá bom? O meu objetivo aqui é pregar o evangelho de Cristo. É claro que se vocês derem aí uns negócios de teco-teco, sei lá o que, vai ser bom, porque muitas pessoas vão ser alcançadas. Essa plataforma vai ver que vocês gostaram e vai abençoar, né? Mas não é o meu objetivo. Meu objetivo é pregar o evangelho de Cristo. Senhor Jesus, aqui estão essas vidas que aqui estão presentes, as que passaram. Eu peço a tua bênção sobre eles. Obrigado pelo testemunho maravilhoso da cura do câncer no estômago, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, grandemente o Edivaldo. Que o nome do Senhor Deus seja glorificado na vida dele e da sua família. E nós nos alegramos com ele, Pai. Obrigado. Dispensa as tuas bênçãos sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Dá-nos uma boa noite de descanso. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Um beijo no coração de cada um de vocês. Haja paz entre os vossos muros.